Opa! Bom, e se você herdasse um prédio com um restaurante estranho de um parente desconhecido, o que você faria? A obra começa em uma construção, onde o sol está escaldante, e o prota pega algum saco de cimento, e ele carrega enquanto soa devido ao sol, e o elevador está quebrado, então ele terá que levar até lá em cima a pé, nesse sol. O nome do prota é Lee Kang-jin, e ele tem 28 anos, e hoje sobe a temperatura mais alta no meio do verão da Coreia, e o prota se encontra fazendo trabalho de construção. E o prota já em casa fala que o salário diário dele é de 140 mil, e o prota fala que, considerando o custo de vida dele, ainda resta cerca de 1.300.000 e que o aluguel mensal daquele apartamento de quarto e pagando outras coisas ainda faltam 3 meses, mas que se ele trabalha por mais 10 dias, ele estará pronto para pagar a segunda mensalidade do semestre dele e que então ele vai aguentar firme. E o prota se pergunta se ele deve dar uma cochilada antes de ir para o próximo trabalho de meio período, mas um número desconhecido liga para ele. E o prota fala o porquê dele sempre receber uma ligação quando ele tenta descansar. E o prota atende e fala que não tem seguro, não vai para a igreja e não vai mudar o telefone dele. E a pessoa que ligou fala que é o Shin Su-ho, o advogado representante da CEO Bake, e pergunta se é o Sr. Jin. E o prota se pergunta o porquê de um advogado de repente o ligar. E o prota responde a ele que sim, e que é isso mesmo, e pergunta qual o problema, e em pensamento ele se pergunta se não é estranho, e que ele nunca recebeu uma ligação de um advogado, e o prota fala que pode ser golpe, mas o advogado fala para o prota pensar como ele quiser, e que no entanto ele tem algo que precisa dizer ao prota, e pergunta se eles podem se encontrar, e ele fala que enviou o endereço por SMS, e pergunta se o prota recebeu, e o prota responde que sim, e o prota abre o endereço, e se pergunta se é no meio da Gangnam, e o advogado fala que é uma história que vai agradar o prota também, e que então ele vê o prota lá, mas o prota fala não, e depois fala alô, e que ele ainda não disse que vai, mas o advogado já tinha desligado, e o prota se pergunta quem é essa pessoa. Então depois de um tempo, o prota fala que ele veio, porque o advogado o chamou, mas que não acredita que ele o pediu para encontrar no meio de uma rua assim, e se pergunta se não é um golpe, e o prota se sente aliviado, pois tem muita gente ali. E então pergunta se é o Sr. Jin, e o prota se vira e é o advogado, e o advogado entrega um cartão ao prota e fala que é um prazer em conhecê-lo e que ele é o advogado Shin Su-ho, aquele que ligou para o prota mais cedo. E o prota, enquanto olha para o cartão, ele fala que é um prazer em conhecer ele também, e em pensamento ele lê o nome do cartão, na qual está escrito CEO Bake, e o prota diz que nunca ouviu isso antes e se pergunta se é legítimo, e o cartão de negócio parece real por causa da alta qualidade dele, e o prota pergunta ao advogado do que se trata, e ele fala que sabe que o prota está um pouco confuso, mas que se trata sobre a morte da senhorita Kim Bok, e que ele gostaria de informá-lo sobre o testamento dela. E o prota pede desculpa e pergunta quem, e o advogado fala que é a senhorita Kim, que deixou para o prota um prédio no valor de 8 bilhões e 200 milhões como legado. E o prota fica super surpreso com o valor, a ponto de suar e se perguntar se é 8 bilhões e 200 mil. E o advogado responde que sim, e que é 8 bilhões e 200 mil. E o prota começa a gaguejar. E o prota em pensamento pergunta o que está acontecendo ali. E o prota se pergunta se ele possui o legado de alguém que ele nem conhece. E ele se pergunta se ainda por cima é um prédio que vale 8 bilhões e 200 mil. E o prota pede desculpa e fala que acha que o advogado pegou a pessoa errada e que ele nunca ouviu alguém com esse nome antes, e que depois que os pais dele morreram, ele perdeu o contato com todos os parentes e que então não tem ninguém para deixar um legado para ele, e acha que o advogado confundiu. E o prota fala que ele não é, e que então o advogado encontre outro Jin. E o advogado fica em silêncio, e depois fala que Jin, de 28 anos, e quando ele tinha 17 anos, os pais deles morreram, e ele entrou na creche Esperança, e ele saiu assim que se tornou um adulto, e que atualmente ele está tirando uma licença do departamento de psicologia, em seu último ano na universidade de teologia de Seoul, e que a senhorita Kim é a irmã de Lee Mi-woong, que é o bisavô do prota, e o prota em pensamento se pergunta se o advogado diz isso na frente das pessoas, e o advogado pede desculpa por estar divulgando as informações pessoais em público, mas que é o prota que ele está procurando, e que para mais informações o prota vai ter que ver o prédio pessoalmente, e ele fala para eles subirem, e o prota pergunta subir, então eles chegam na frente do prédio, e o prota pergunta
pergunta se é esse prédio, e lá dentro o advogado fala que o primeiro andar do prédio é um restaurante e o segundo andar é uma área residencial, e o prota fala que é uma casa sobre a loja, e pergunta se já está alugado esse restaurante, e o advogado fala que está vazio, e que então o prota pode se mudar imediatamente, e que a transferência oficial do título ocorrerá em 5 anos, e o prota pergunta se não é muito longo, e o prota fala que não, e que ele quer dizer que ainda por cima ele nem disse que aceitaria. E o advogado fala que se o prota não quiser aceitar, o prédio será automaticamente doado para a sociedade. E o prota pergunta o que? E o advogado fala que também, como condição da herança, o prota tem que administrar o restaurante no primeiro andar por 5 anos. E o prota pergunta se é ele, e que ele não é bom em cozinhar, e pergunta se ele falhar. E o advogado fala que não existe bom negócio. E o prota grita e pergunta se sim, e os empregos de meio período e a escola dele, e que além disso, custaria muito dinheiro administrar um restaurante. E o advogado fala que se o prota assinar o contrato e aceitar os termos da herança, a empresa arcará com o custo de funcionamento desse restaurante, as despesas substanciais e mensalidade do prota, e pede para o prota conferir isso. E o prota lê e fala que é verdade, e que é tão detalhado. E o advogado fala que se o prota ainda não acredita nele, ele pode doar isso para a sociedade. E o prota fala que é claro que é suspeito e difícil de acreditar, que um parente distante, cujo nome o prota não sabia, e que de repente ele está o dizendo que um órfão que não tinha nada agora vai herdar um prédio inteiro em Gangna, que vale 8 bilhões e 200 mil, e que 8 bilhões e 200 mil que ele só pode ganhar trabalhando pra caramba todos os dias por 150 anos. E o prota, suspeitando do contrato, pergunta se é sério que isso não é uma fraude, e o advogado fala que não. E o prota fala que ele ainda precisa olhar o contrato várias e várias vezes, e pergunta se não tem nenhuma outra condição em comum, e que acha que deve ter. E o advogado fala que existe regra sobre o gerenciamento do restaurante, e que se o prota mantê-las em mente, não haverá problema, e que além dessas regras, o prota pode operar o restaurante livremente, e que tem 4 regras de gerenciamento do restaurante, sendo a primeira, o prota tem que abrir o restaurante das 11 da noite a 1 da manhã, a segunda, o dia de folga é todo domingo, a terceira, não afastar aqueles que não têm dinheiro, e a quarta, aceitar todos os preços dos alimentos dados pelos clientes. E o prota pensa que as regras são únicas, e o prota em pensamento se pergunta sobre o tempo de abertura e o que são essas últimas regras, e ele se pergunta se eles querem que ele administre a loja com essas regras, e o advogado pergunta se o prota já tomou a decisão dele, e o prota fala que certo, e que ele aceitará isso, e o advogado fala que então o prota assine ali, e comece o negócio amanhã, e o prota se pergunta se é amanhã. Enquanto o prota assina, ele fala que não será uma fraude, pois tem um contrato adequado como este, e se pergunta o que aconteceria se fosse uma fraude, e o prota pensa que ele não tem mais nada a perder, e o advogado fala para o prota que ele tem que ficar atento ao horário de funcionamento, como diz o contrato, e se o prota quebrar as regras 3 vezes, o prota perderá os direitos de herança, e que então eles estará de olho no prota, e o prota fala que é assim, e deseja que o advogado tenha um bom dia. Então o prota para e se pergunta se então agora este lugar vai ser a casa dele por 5 anos. Depois de um tempo, o prota se pergunta se os ingredientes estão prontos, e se eles fizeram o negócio até ontem, e que a preparação é perfeita, exceto para ele, já que o prota tem 28 anos e não sabe cozinhar pratos especiais, e o prota fala que ele não pode só vender miojo e ovo frito para as pessoas que vêm ali hoje, e o prota percebe um caderno no chão, e se pergunta o que é isso, e de onde isso caiu, e se é o caderno que o dono anterior usava, e o prota vê que tem um monte de receita, como arroz com alho, porco frito com arroz, e nesse momento a barriga do prota faz barulho, e ele fala que vai praticar o cardápio, e não é que ele queira comer alguma coisa, porque está com fome, e o prota começa a ler a receita, e se pergunta o porquê ele está se sentindo cansado, e que acha que as letras estão se movendo, e ele olha a receita de porco frito com alho, e fala que ele deveria fazer isso, e as letras começam a sair do livro, e envolve o prota numa energia estranha, na qual faz o prota fazer a receita, e ele começa temperando a carne com sal e pimenta, depois ele unta a panela, ele refoga o alho inteiro primeiro, e quando cheirar a alho, ele adiciona a carne de porco temperada, e frita novamente, e por último, ele adiciona o limão ao molho de tempero, e ferve tudo junto, e no final, sai um prato
prato lindo e fica pronto o porco com alho e a frescura do limão. E o Prota fala que é melhor do que ele pensava e que ele não consegue acreditar que pode fazer isso tão bem, só olhando a receita uma vez, e que talvez ele tenha algum talento para cozinhar. E o Prota fala que é absurdo e que tem muitos pratos que ele estragou enquanto morava sozinho. E enquanto o Prota sopra a carne, ele fala que parece bom, mas se pergunta como está o gosto. E o Prota come e fala que está delicioso e que ele só seguiu a receita e está muito bom. E com convicção, o Prota fala que com esse caderno ele não precisa se preocupar com os negócios de hoje. E então alguém chama no restaurante e o Prota pede desculpa e que ele ainda está se preparando para as vendas. E o Prota nota que é 11 horas da noite e se pergunta quando o tempo passou tão rápido. E o Prota fala para a pessoa que não e que ele quer dizer que eles estão abertos. E o Prota se arruma rápido e em pensamento ele diz certo e fala para ele mesmo não ficar nervoso e que ele vai dar as boas-vindas ao primeiro convidado. Então o Prota vai de encontro ao cliente e começa a falar seja bem, mas o Prota trava ao ver a mulher ali de hanbok, que é um vestido coreano tradicional. E o Prota fala para ela que seja bem-vinda e se pergunta se só tem uma pessoa e que ela parece uma estudante do ensino médio. E se pergunta o porquê dela vir a esta hora. E ela fala para o Prota trazer um pouco de soju, que é uma bebida alcoólica. O Prota pergunta sim, e ela pergunta se o Prota está surdo, e fala para o Prota trazer soju. E o Prota em pensamento diz que não importa como ele olhe, ela é uma estudante do ensino médio, e se pergunta o porquê ela pediu soju com confiança. E o Prota se pergunta quantos anos ela tem, e que quando ele era iniciante no trabalho dele de meio período, o dia mais movimentado era sexta-feira à noite, e que o Prota deu uma bebida para uma certa mesa sem verificar a identidade deles, e que talvez por causa do preço da comida, os menores denunciaram a polícia, e então o Prota foi suspenso por um mês. Mas agora, o Prota é um pró no trabalho agora, e ele fala que não vai cair no mesmo truque duas vezes. E o Prota chega nela e pergunta se ele pode verificar a identidade dela. E ela pergunta sobre a identidade, e o Prota fala sim, e que pode ser a carteira de habilitação ou passaporte. E o Prota em pensamento diz uma dica importante, que é importante manter a voz no tom sol. E ela responde que não tem isso, e o Prota pede desculpas a ela, pois se ele não puder verificar a identidade dela, ele não vai poder dar álcool, mesmo que ela dê dinheiro. E ela com um sorriso no rosto fala para o Prota não precisar se preocupar com isso, e o Prota fica sem entender, e ela fala que é porque ela não tem dinheiro também, e que então só traga um pouco de soju, e o Prota fica sem entender, e se pergunta o que e qual é a verdade sobre esse tipo de pessoa que ele nunca viu antes, e ela fica em silêncio, e depois pergunta se o Prota não sabe muito sobre esse lugar, e o Prota fala que sabe as regras, mas em pensamento, o Prota diz que tem certeza que tinha uma regra no contrato de não expulsar o cliente sem dinheiro, e o Prota lembra do advogado falando que iria ficar de olho nele, e que talvez isso significa que ele esteja o observando através da câmera nesse restaurante, e que deve ser isso, e que é um contrato que custa 8 bilhões e 200 mil e que pode ter uma câmera instalada ali. E o Prota diz que tem certeza disso, e a mulher ali com raiva fala para o Prota que não sabe o que ele está pensando, mas pergunta se o Prota pode servir uma bebida, e o Prota pergunta para ela que tá um porco frito com alho em vez de álcool, e que é a primeira vez dele fazendo isso, mas que é uma delícia. E ela fala que o Prota não sabe falar, e o Prota fala para ela que vai apenas a dar uma avaliação, e que então ela não precisa o pagar, e ela fala para o Prota esperar, mas então ela olha para o lado e vê as bebidas. Então depois de um tempo, o Prota volta e fala que a comida está ali e pede desculpa, e que é um pouco tarde, e ele estava fazendo arroz frito com alho como bônus, e o Prota esbarra em algo e se pergunta se é uma garrafa de vinho. Então ele nota que é uma garrafa e nota a mulher tomando mais uma, e ela fala que agora se sente viva, e o Prota pergunta a ela como ela pode tirar e beber como quiser, e que além disso, como ela pode beber tanto, e que isso é grave, e que se ele for denunciado, ele vai ser suspenso por 2 meses no primeiro dia de trabalho. E o Prota pergunta a ela onde ela mora, e o Prota em pensamento diz que tem que mandá-la para casa antes que ela o denuncie, e ela fala que é onde ela mora, e o Prota fica atento, e ela fala que é na casa de Kim Champan, em Pit Valley, e o Prota fica sem reação, e ela pergunta o porquê do Prota perguntar isso, e o Prota responde que pergunta porque não sabe, e outra pessoa chega, e o Prota diz bem-vindo, e em pensamento o Prota diz que está ferrado, e porque um cliente veio nessa situação, e o cliente fala olá, e que é um prazer em conhecer o Prota, e que ele é
Kang da JS Finanças, e fala que como o dono desse restaurante mudou, e que ele veio ali para dizer olá e compartilhar a conta dele com o Prota. E o Prota pergunta sobre o JS Finanças, e que ele nunca ouviu isso antes. Então o cliente nota a mulher ali e a chama de Nunin, e fala que ela está aqui. E ela responde que sim, e que ele é o Kang. E o Prota se pergunta sobre Nunin, e o Prota fala que ela parece uma estudante do ensino médio. E o Kang, rindo, diz que ela pode parecer jovem, mas ela é velha. E o Prota diz que é um alívio, e que ele estava preocupado em ser suspenso, porque pensou que ela era uma adolescente. E o homem fala que não acredita que o Prota não a conhece. E o homem diz que isso não pode ser permitido, e o Prota fica sem entender. E o homem fala que talvez ele tenha vindo ali com muita pressa, e entrega um cartão ao Prota, e fala que ali está o cartão de visita dele, e que ele voltará em breve e obterá a aceitação do Prota da garantia. E o homem fala que vai contar uma coisa para o Prota, e ele pega o braço do Prota, e o Prota diz que sim. E o homem fala para o Prota nunca acreditar no que os olhos dele veem, e o Prota fica confuso e em pensamento, ele se pergunta sobre não acreditar no que o olho dele vê, e ele se pergunta o que isso significa, e o homem fala para a mulher que eles vão agora, pois os outros clientes não podem entrar por causa dela, e ela pergunta se é por causa dela, e ela fala que é porque eles são muito fracos. E o homem fala que sim, e que é isso mesmo. Então ela se levanta e fala que bem, e que ela já teve o suficiente ali, e fala vamos para o homem. E o homem fala que eles vão partir, e deseja boa sorte com o negócio do Prota hoje. E o Prota fala que mesmo que ele queira trabalhar duro hoje, ainda não tem clientes. E o homem fala que o Prota não precisa se preocupar, pois tinha um cheiro tão delicioso, mas tão delicioso que a cidade inteira estava tremendo por causa disso, e que eles vão encontrar o cheiro e vir aqui. E o Prota comenta que parece que a dona anterior era muito boa em cozinhar, e o homem fala que ela era a número 1 no ramo. E o Prota pergunta que tipo de pessoa ela era, e o homem responde que ela era uma pessoa boa, e era como um paraíso para eles. E o homem dá uma risada e fala que ela era esse tipo de pessoa. E enquanto ele sai, ele fala para o Prota que gostaria de um pouco de geleia de trigo sarraceno e porco cozido amanhã, e que é meio rude fazer um acordo na primeira visita dele, e que ele está pensando em fazer um jantar da empresa ali, com a equipe dele amanhã. E o Prota feliz fala que é uma festa, e fala que isso é ótimo. E o homem fala que então amanhã ele volta às 11 da noite, e o Prota fala que sim, e o Prota fala um se cuide para eles. E quando o Prota se levanta para dizer que o vê à noite, ele percebe que eles se foram, e o Prota fala que não consegue ver eles mais, e se pergunta como eles podem ser rápidos. Depois de um tempo, o Prota pensa que já faz um tempo, desde que aquela mulher e aquele funcionário da empresa de finanças se foram, e que é uma noite de sexta-feira, e que é meia-noite, e o Prota pergunta como que não tem clientes ali. E o Prota fala que é porque a loja é velha. Então umas mulheres falam que cheira a alho e pergunta se o Prota está aberto e que elas gostariam de 3 pratos de alho. E o Prota fala que sim e fala seja bem-vinda e pede para elas se sentarem e que ele vai trazer para elas imediatamente. E enquanto o Prota cozinha, uma delas pergunta se o dono mudou e o Prota fala que ele é o responsável desse restaurante a partir de hoje. E a mulher fala que entende e ela fala que o Prota vai ter um tempo difícil a partir de agora e que o Prota vai ter muitas surpresas. E o Prota em pensamento fala isso de novo e se pergunta o que isso quer dizer e se pergunta se está na moda falar de uma maneira profunda. E o Prota fala que vai só seguir em frente com isso e o Prota pergunta o porquê ele teria muitas surpresas e ela fala que é porque as pessoas que vão ali não são pessoas comuns. E o Prota, com uma risada e com medo, pergunta se ela está dizendo que eles não são pessoas comuns e se poderiam ser fantasma, e elas começam a sorrir de uma forma estranha que assusta o Prota e o faz pensar o que foi isso e que aqueles sorrisos foi assustadores e que não diga que é verdade. E elas começam a rir e fala para pararem de incomodar o dono e fala para elas tomarem uma bebida rápido antes do sol nascer. E a outra, rindo, fala ok. E o Prota percebe que elas o zoaram e uma delas fala que elas vão tomar 2 garrafas de soju e o Prota fala que ok. E depois de pronto, o Prota fala que aquela piada agora mesmo o deu arrepios, mas que elas parecem ser clientes animadas e divertidas. E o Prota entrega os pratos e fala que ali está os pratos de alho e deseja bom apetite a elas. E elas começam a comer e fala que esse gosto de alho é uma delícia
e que é bem comestível. E depois de comerem e beberem, elas falam que é tão gostoso. E elas falam que devem ir agora, e o Prota, achando que é hora de receber, já brilha os olhos e fala que o deixe ajudar com o pagamento. E elas ficam sem entender e fala que elas não têm dinheiro. E o Prota pergunta o quê? E se de novo isso. E duas delas falam para a outra que elas estão atrasadas e que é quase 1 da manhã. E o Prota fala para elas esperarem e que elas têm que pagar por comer ali. E ela se vira e pergunta se o Prota precisa de dinheiro. E o Prota fala que ele quer dizer e que está fazendo um negócio para ganhar dinheiro, é claro. E ela fala certo, e o Prota fica sem entender. E ela começa a falar 7, 14, 17, 23, 41 e 42. E ela fala para o Prota anotar isso e pergunta se o Prota não sabe. E o Prota, enquanto olha, ela fala que também o Prota não acredita em tudo que ele vê. E o Prota pergunta o que é isso. E ele nota que elas desapareceram. E com raiva, ele fala que elas deveriam pagar antes de ir. Opa! Bom, chegamos a mais um final de vídeo, e se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.